Gente, tudo bem? Hoje, bom dia, né? Não boa tarde, como a gente está acostumado a fazer as lives das quintas, às 17 horas no Visão Social, mas hoje, feriado de Corpus Christi, a gente vai fazer às 11 horas para conversar com uma pessoa muito legal. Olha ali, já entrou até, ó. É a Luciana Quintão, que é fundadora e presidente da ONG Banco de Alimentos de São Paulo. A Luciana, que é economista e mestre em administração de empresas, fez o curso de formação antropofósica com ênfase em biografia humana. Já vou chamar a Luciana aqui, ó. Vamos lá. 23 graus aqui em Garopaba, tá um sol bonito. Não sei como é que tá aí na sua cidade, pode mandar o recadinho aí. Vamos aguardar ali. Oi! Tudo bem? Bom dia! Tudo bem, Luciana? É que a internet caiu e eu fui conectar. Nossa, que coisa. Tá uma loucura, né? Muita gente usando a internet. Aqui é uma loucura. Olha, Natália, já tá entrando uma galera aí, ó. Josi, Félix, eu vou falando enquanto tu vai te organizando aí melhor a imagem, eu vou vendo quem tá aqui. Vamos ver quem mais tá. A Ru. Que legal, uma alegria falar contigo, Luciana. A alegria minha também, Cris. Que legal, ó, Larissa. Bom dia a todos vocês, uma alegria tê-los aqui. Que legal, que bacana. Estou muito feliz. A Luciana é uma gestora aí que está com vários desafios agora que a gente vai falar, né, Luciana? Ó, o Carlos Trug entrou. Daqui a pouquinho eu vou tirar os comentários para não ficar no teu rosto ali, mas por enquanto a gente deixa ali, o pessoal está entrando, que bacana. Paranaibagé, não sei se eu falei certo. Que bacana, então a gente vai ter uma audiência bem bacana em virtude aí da pauta de hoje, que é a ONG Banco de Alimentos. Luciana, então te agradecer, né, por essa disponibilidade de conversar com a gente hoje aqui no programa Visão Social. A gente já tinha feito essa entrevista há muitos anos atrás, ainda via rádio lá em Porto Alegre, mas o tempo voa, né? Como eu te comentei, agora a gente está aqui em Garopaba. E essa pandemia nos possibilitou voltar às pautas nacionais, né? Que é uma alegria para a gente. Sim, eu acho que a questão da pauta nacional é muito importante, porque o Brasil é um só, né? Então, cada um pode estar fazendo a sua parte em algum lugar do Brasil, e é muito bom que a gente se conecte, né? Como quem está defendendo a Amazônia. Eu estou em São Paulo, mas tem gente na Amazônia, tem gente cuidando do oceano, tem o Paulo no Rio Grande do Sul, fazendo Bom de Alimentos no Rio Grande do Sul. Então, eu acho muito bacana a gente ter noção dessa rede e se ajudar mutuamente, né? E um dá força para o outro, inclusive agradecer o trabalho do outro, né? É, isso aí, que legal. A Luciana, como eu falei ali no início, ela é bacharel em economia, mestre em administração. Tudo isso contribui, né? São percepções assim para a questão do desenvolvimento socioeconômico, mas tu tem muito latente esse viés social em ti, tu acredita muito nessa questão, inclusive tu fez essa formação de ai meu Deus, antroposóficos. Eu queria Antroposofia. isso, isso. Eu queria que tu explicasse para as pessoas, né, como foi a tua motivação. Tu é uma mulher super atuante, até bem bacana falar. Eu adoro falar com as mulheres que são gestão, são CEOs das empresas e das ONGs. Isso é muito legal. Acho que a gente ainda tem que avançar muito, mas tem que enaltecer as que já estão nessas posições, né? Eu queria saber para tu contar para as pessoas como é que foi lá atrás, porque já são 22 anos, né, de ONG. Como é que foi lá atrás que surgiu essa motivação de uma economista com mestrado, né, em administração se voltar tanto para essa questão social? Então, eu acho que é algo que existe dentro de mim há muito tempo. Acho que eu lembro que quando eu era criança, eu já rezava para Deus para não ter mais fome no mundo, para não ter guerra. Eu sempre tive esse olhar assim. Desde criança, essas violências me incomodavam. Eu era uma criança que ficava assim sentida, né? E
E eu entrei para a faculdade de economia com 18 anos e eu comecei a entender a desigualdade social do Brasil de uma forma geral, apesar de que eu nasci no Rio de Janeiro, na Gávea, já do lado da favela da Rocinha, morava no Alto da Gávea, né? Hoje eu moro em São Paulo, e eu Sim, sempre me chamou a atenção aquela carência, por que que uns tinham, outros não tinham, né? A minha casa era maravilhosa naquela época, com um jardim enorme, né? Eu vivia bem, materialmente bem, né? Mas eu me perguntava por que as pessoas têm todas essas dificuldades, enfim, né? Entrei para a faculdade de economia, descobri que não era uma coisa só do Rio de Janeiro, que é uma coisa nacional, e eu ficava com aquele incômodo, né? Eu tinha uma editora à época, todo final de ano eu fazia permuta de panetone para levar para asilos, para crianças que estavam para adoção, e eu saía de lá e ficava uma semana doente. Assim, sempre acontecia isso, aquilo me comovia, sabe? E eu sabia que nós já éramos uma das maiores economias do mundo, um dos maiores produtores de alimentos. Como é que a gente poderia ter tanta carência no meio de tanta riqueza? Isso é nunca fez verdade. sentido dentro de mim. Sim. E em determinado momento eu me perguntei a mim mesma se eu ia só continuar pensando ou se eu ia fazer alguma coisa a respeito. Naquele Uau. momento, eu resolvi me colocar em prol de um bem maior, como? Com a minha capacidade profissional. Eu sabia que eu teria que fazer um programa que eu pudesse administrar. Eu não sou da área social, eu não sou médica, eu não sou, enfim, eu não tenho, não me formei na área da saúde. Até eu costumo dizer que eu sou uma médica social, porque assim, eu resolvi trabalhar com a fome, porque para mim a fome é uma metáfora de carência. Eu percebo que no Brasil existem várias carências, carências de tudo, moradia, transporte, saúde, justiça, educação, e por aí vai, né? São 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Brasis diferentes, né? Dentro de um Lá. mapa, né? Dentro do mapa, às vezes dentro de uma cidade, você vê os vários Brasis dentro de um estado lá, e Com alguns certeza. com uma dificuldade maior do que outros, mas eles estão lá, né? E aí eu resolvi trabalhar com a questão da comida, porque para mim ela é a fome número um. Inclusive, se a gente for lembrar, como eu acabei de dizer, que nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, que não falta comida, falta acesso ao alimento, e somos um dos países mais desiguais do mundo também. Se não me engano, o sétimo país em desigualdade mundial. Então, por quê? Né? Sim. Por que isso acontece? E eu não queria ser conivente com isso. Então, eu fundei o banco, e por si só já foi uma quebra de paradigmas gigantesca, porque todo mundo dizia que eu ia ser presa, que não podia doar alimentos. Eu criei uma forma de me proteger, no bom sentido, né? Pegando para mim a responsabilidade do alimento doado, porque ninguém queria me doar alimento para eu doar para terceiros, né? Então eu disse para Sim. as pessoas que me doavam, podem me doar, que eu te garanto que não vai te acontecer nada, porque a responsabilidade é toda minha. E eu criei uma forma de controle, no bom sentido, que quando a entidade recebe algo, né, um alimento, ela assina um recibo que ela recebeu XYZ e que está perfeito para o consumo e assina. E é claro, nós temos todo esse cuidado, evidentemente, né? Nós nunca entregaríamos alguma coisa que não tivesse perfeito para o consumo. E assim nós quebramos um paradigma muito grande, né? Somos o primeiro banco de alimentos da sociedade civil, ficamos muito anos sendo nessa posição, sendo os únicos. Nos precedeu o Mesa São Paulo, que virou mesa só no programa de colheita urbana, né? Porque o banco de alimentos já nasceu de uma forma diferente, depois eu te conto, mas a colheita urbana já era feita pelo Mesa São Paulo, que antes não era Mesa Brasil. O Aham. Paulo Renner, né, fez o Banco do Rio Grande do Sul um pouco depois. Sim. E depois de nós, né, depois de bastante tempo, começaram a surgir os bancos de alimentos municipais, né, ligados ao governo. Eu não tenho convênio nenhum com o governo, nenhuma esfera, nem municipal, nem federal, nem estadual. Então, Olha. realmente, é um desafio muito grande a gente ter que captar recursos para manter o banco de alimentos funcionando, porque, afinal de contas, todos os nossos funcionários são CLT, todos têm carteira assinada, 13º, férias, etc., né? Então, assim, Sim. ter recursos para fazer o trabalho,
para educar através de advocacy, né, contar o que a gente faz, fazer uma boa gestão, ter criatividade, ser competitivo no bom sentido, né? Então, realmente foi e é um desafio muito grande. Mas tudo valeu muito a pena, porque nesses 22 anos nós percebemos que fomos sementes para muitos outros programas, fomos sementes inspiradoras para outras pessoas. E chegamos aqui na era do Covid, conseguindo ter impactado em 2 meses 500 mil pessoas. Em 2 meses, o Banco de Alimentos, a ONG Banco de Alimentos, né, distribuiu quase 3 milhões de quilos de comida. Né? Então, assim, Nossa. a gente em 20 anos tinha conseguido entregar por volta de 10 milhões, né? E em 2 meses, quase 3 milhões. Então, houve uma revolução social aqui em São Paulo. Muitas pessoas perceberam que a fome existe, né? E resolveram trabalhar, né, em prol do combate para essa fome. E o Banco de Alimentos percebeu esse movimento dentro da sociedade, então nós entramos em contato com esses movimentos rapidamente, nos apresentamos e dissemos: nós queremos, podemos ser o intermediário de você que está querendo doar para quem tem que receber. Né? Então, na pandemia, nós expandimos a nossa atuação, que ela se expandiu. Então, não é mais a colheita urbana só. A gente começou a entregar cestas e carregar cartões. Então, entregar cestas para famílias, né? E entregar cartões carregados para pessoas físicas. Isso nos demandou uma energia enorme, porque nós conseguimos nos preparar para receber essas cestas em 7 dias, em uma semana. Alugamos galpão, enfim, alugamos empilhadeiras, nós contratamos mão de obra terceirizada, porque nós recebemos as cestas em doação, mas a nossa parte foi fazer bancar toda essa logística para poder fazer essas cestas chegar onde tinha que chegar, essas cestas chegarem onde tinham que chegar. E também na nossa área de assistência social, minhas meninas estão de parabéns, porque nós conseguimos mapear rapidamente várias comunidades muito necessitadas, mas que tinham líderes comunitários que pudessem receber essas cestas e distribuí-las de uma forma capilarizada e de uma forma organizada, inclusive as pessoas ali assinando, né, o termo que realmente receberam, porque a ONG, desde ela já foi gestada, né, com esse olhar organizacional profissional. Então, a ONG é auditada, a ONG tem os recibos, tem os controles, né, tudo documentado, justamente para a gente poder fazer um bom trabalho. Claro. E Luciana, tu falou em vários números que depois a gente pode repetir. Esse cenário mais do que nunca está sendo desafiador, né? Tem um gestor da ONU, eu tenho aqui uma informação, ó, o Brasil está voltando ao mapa da fome, é um economista da ONU. Já lá na década de 90, o Betinho já falava a fome tem pressa, e tu em seguida também compartilhou desse cenário e montou o a ONG Banco de Alimentos. Como é que tu vê essa questão da fome? Porque assim, ó, vocês estão fazendo um trabalho que o poder público não alcança. Eles não conseguem, são pessoas que até então são invisíveis, né, para o poder público, que as ONGs acabam atendendo. Como é que está sendo esse desafio maior ainda agora? Porque tu comentou que vocês não têm convênios com o poder público, vocês dependem das empresas e das pessoas físicas, até doadores, vocês estão com uma campanha no ar. Como é que as pessoas que estão nos ouvindo agora podem ajudar mais vocês aí em São Paulo agora? E até porque estamos na internet, qualquer pessoa de qualquer canto do Brasil pode ajudar vocês. Você tocou em vários assuntos, né? Você tocou em vários assuntos, enfim. Eu vou falar sobre eles. Então, a questão do mapa da fome. Na minha opinião, nós nunca saímos do mapa da fome. Por quê? Porque é muito importante, por isso que eu acho que o maior patrimônio que nós temos como seres humanos, um dos maiores, é o conhecimento. O conhecimento ele é fundamental para nós
termos as melhores escolhas, fazermos as melhores escolhas e sabermos onde nós estamos inseridos, né? Esse modelo de estar ou não dentro do mapa da fome, ele é um modelo criado pela FAO e ele leva em consideração a fome, aquela fome que mata, né? Então, se tem um cálculo lá, enfim, tem uma premissa, todo modelo tem premissas, né? Que se 5% das pessoas daquele país não estiverem morrendo de fome, ele saiu do mapa da fome. Ocorre Nossa. que, ocorre que essa fome seria o que nós chamamos de insegurança alimentar aguda, né? Só que tem outros tipos de insegurança alimentar. Tem a leve, tem a moderada, tem a fome oculta. Então, dados do IBGE, nós temos 52 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar no Brasil, que significa não sabe se vão ter o que comer em quantidade e qualidade na próxima refeição. E eu me pergunto, seria correto nós dizermos então que o Brasil saiu do mapa da fome? Eu acredito que não. Na minha visão, no meu entendimento, não. Né? Então, é por isso que é muito importante a gente conhecer o país que a gente vive, conhecer os dados e participar, né? Que foi o que me motivou. A minha vontade de ajudar foi maior do que o meu medo de ajudar, ou foi maior do que a minha vontade de ficar quietinha no meu canto, porque a gente tem a nossa vida particular, que é muito importante, né? Mas eu costumo dizer que nós temos assim o que eu chamo de... Imagine que você mora num prédio, mesmo numa casa, vamos pensar num prédio. Você tem a tua área privada, é privada, é sua. Você fecha a porta, é sua. Mas você, para sair da rua, conviver, interagir, você tem que passar por uma área comum. Então, é obrigação sua cuidar dessa área comum. A gente não pode sempre ficar terceirizando, não, isso não é meu papel, isso não é meu papel. Porque a realidade é essa, né? Você precisa cuidar do teu e do outro, da onde você está inserido. Porque tudo que você faz traz consequências que vai bater para você, vai voltar para você mesmo. Até o fato de não agir. Até o fato de você hoje ser neutro. Você pode achar que você está fazendo bem, mas às vezes você, infelizmente, está ajudando que o que não é bom cresça, né? Então, e essa é a questão relacionada ao mapa da fome. Na minha opinião, nós não saímos do mapa da fome. Em relação a nos ajudar, sim, é muito bacana. A cultura de doação é algo que é muito importante e tem muita gente que pode doar, mas ainda não se deu conta do valor da sua contribuição, né? Porque quando alguém doa recursos financeiros, ou no nosso caso, doa comida também, enfim, está ajudando a construir um outro país. Então, é claro, você precisa ter uma causa que te comova, você precisa saber aonde você está colocando o seu dinheiro. No caso, nós somos uma ONG auditada, sempre fui auditoria independente, mas também para ter as certidões que nós temos também pelo Ministério Público, etc. Então, é claro, saber para onde você está doando aquele recurso financeiro, mas doe. É muito importante doar, ajudar outros. E não importa onde seu coração bata, é na África, não tem problema. Doe para alguém na África, somos todos seres humanos, todos nós estamos interconectados. É claro, cuidar de quem está do lado é muito importante. É muito importante, mas são muitas carências, são muitas demandas, e é muito importante que as pessoas doem, não guardem para si o seu potencial, seja o seu potencial intelectual, seja o seu potencial amoroso, seja o seu potencial de recursos financeiros, doe, compartilhe, porque isso volta para a sociedade como um todo. Então, doe em São Paulo. Sabe por quê também? Porque é o seguinte, a questão do desperdício de alimentos ela é gravíssima. Nós temos 52 milhões de pessoas que não sabem se vão ter o que comer no Brasil na próxima refeição. Esse desperdício de alimentos é uma coisa terrível, porque além de ser uma violência humana, social, ele também tem um impacto muito negativo no meio ambiente. Então, cada 1 quilo de comida jogada no lixo, né, gera 400 gramas de gás carbônico, que vai gerar gás metano, mudanças climáticas, que é ruim para todo mundo. Então,
Outra, você planta aquele alimento não chega na boca das pessoas, você está desmatando, você está usando água sem necessidade, você está poluindo o solo porque o Brasil tem vários, ele é campeão em várias coisas, inclusive no uso de agrotóxicos. Então você está matando o solo. Então assim, você investir para uma ONG, você não estando em São Paulo, mas investindo no banco de alimentos, e aí vocês façam suas relações com outros trabalhos em outros lugares, é importantíssimo. Até porque o São Paulo é onde tudo acontece de uma forma mais assim intensa, por assim dizer. Então, aqui se Sim. consome mais, aqui se joga mais lixo, aqui se polui mais. Aqui tem um potencial da gente expandir mais essa comunicação para o resto do Brasil. Então, sim, alguém que esteja em Garopaba, possa investir no Banco de Alimentos, você vai receber os nossos boletins, nossos informativos, dizer o que a gente está fazendo. E vamos divulgando, expandindo o conhecimento que não é para ficar só conosco, né? Então, a gente tem, por exemplo, um caso muito bonito de um jovem que eu tenho que falar que é jovem, porque se eu falar que ele não é jovem, eu já não sei o que eu sou. Mas um jovem do Vale do Ribeira, que é uma das regiões muito pobres aqui de São Paulo, quase fronteira com o Paraná, ele fundou um banco de alimentos lá, usando toda a nossa metodologia, né? O nome dele chama Feliz Cidade, faz uma brincadeira com felicidade, né? Felicidade. E a ideia realmente do banco de alimentos, que eu contei para, eu não sei se eu já contei, mas eu já nasci de uma forma diferente, que era pensando não só na colheita urbana, que já por si só já é super importante, quebrou paradigmas, deixou de jogar milhões de quilos de alimentos no lixo, alimentou milhares de pessoas, né? Eu tenho mais duas formas de ação. A segunda forma de ação, eu tenho um convênio com a Faculdade São Camilo, aqui de São Paulo, há muitos anos, há mais de décadas, onde eu recebo por ano mais de 30 estagiários que fazem seu trabalho de conclusão de curso em saúde pública conosco. Essas estagiárias, elas vão até as entidades assistidas por nós, né? E elas fazem uma anamnese para descobrir o que aquela entidade está precisando mais naquele momento para assistir melhor os seus assistidos. Assistir melhor os seus assistidos são pessoas que não são economicamente ativas e vivem em segurança social. E então elas fazem esse trabalho, elas depois levam o trabalho, fazem as vivências de mudança de cultura social dentro daquela entidade. As pessoas então se apropriam de como resolver aquele problema que vinha acontecendo, né? E a terceira forma de ação é uma ação voltada para aquele público que não necessariamente passa fome, mas que justamente por não fazer nada ele acaba fazendo com que essa forma se perpetue. Então, a terceira forma de ação é um trabalho que é feito como esse, são entrevistas, são idas às escolas, às empresas. A gente também procura fazer documentários, livros, né? Justamente para educar, para transformar, porque eu sempre pensei que a gente só vai acabar com a fome no momento o qual nós mudarmos a forma como nós estamos no mundo. E a gente só muda a forma como a gente está no mundo através de conhecimento, de consciência. Então a ONG ela faz isso, a ONG alimenta, educa e transforma. Ela quer ser uma ponte. Todas as três ações são pontes, né? A colheita urbana é uma ponte da onde sobra para onde falta. A segunda forma de ação, com as estagiárias e com todos os cursos que nós promovemos dentro das entidades assistidas, ela também é uma ponte. Muitas poucas estagiárias chegaram no banco de alimentos sabendo a dimensão da banho da fome, elas saem transformadas. Na minha opinião, todas as faculdades deveriam pedir para os seus alunos fazerem estágio no terceiro setor, né? E a forma de ação também é uma ponte para a sociedade como um todo. Assim, gente, olha, não faz mal, não dá trabalho ajudar. Depende, né? É claro, você vai fazer uma ONG e vai dar muito trabalho, mas não é para a gente achar que é impossível ajudar. Você escolhe até onde você vai, do jeito que você vai, mas vá. Até reciclar o lixo na sua própria casa. É importantíssimo, né? Segunda-feira foi o dia do oceano. Né? O oceano, nosso oceano está pedindo socorro. Né? Já tem todo plástico produzido no mundo, só 7% foi reciclado, o resto está tudo ainda por aí, ou na terra ou no mar. Então, assim,
nós precisamos ser seres humanos responsáveis. Nossa sociedade precisa evoluir, né? E dentro desse painel que eu estava na segunda-feira, uma moça que faz um trabalho muito bacana sobre economia circular, inclusive vai para a ONU, etc. Eu nunca fui à ONU, mas assim, eu disse a ela, escuta, aqui no Brasil, 75% das famílias ganham até R$ 5.000 por mês. As famílias têm uma média com 4 pessoas, né? Isso sem contar da pobreza extrema e tal. Imagine a hora que todo mundo, e isso acontece nos outros países também, entrarem para esse mercado de consumo. Então, não é só consumir, quem consome aprender a consumir menos. É muito importante a gente aprender a consumir menos, mas os paradigmas têm que mudar. Os paradigmas políticos, econômicos e sociais. Cada um de nós precisa fazer sua parte. Então, estamos aí com um grande desafio, com 7 bilhões de pessoas, consumindo muito, poluindo muito, e não usando da forma mais inteligente, os recursos existentes, né? Então, eu sou isso, o banco de alimentos é isso, ele vai além da doação de comida, ele tenta ser um alto-falante para educar dentro das nossas possibilidades, trazer consciência e agir. Porque tem muita gente também que fica no campo filosófico, né? Escrevem artigos maravilhosos, muito legal. Mas o acadêmico tem que vir para a ação também. Prática. É. Vir para a prática. Ai, tu falou tanta coisa, Luciana. Tu comentou ali do teu documentário, né? A cultura do desperdício por uma sociedade mais consciente. E tem também o teu livro, que eu fiquei encantada com a capa, Inteligência Social, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessas duas formas de conscientizar. Olha aí, ó, linda capa, fantástica. Como é que foi essa história do livro, desde a criação da capa, porque tudo está relacionado, né, ao conceito de inteligência social. Eu queria que tu explicasse para as pessoas. Eu, às vezes, assim, bom, tudo tem a ver com essa questão interna do que me move, né? Então, nesse afã de poder dizer para as pessoas, olha, existe uma cultura que eu denominei a cultura do desperdício, né? Que é algo que a gente tem que combater. E aí fiz esse documentário há 3 anos atrás, para trazer essa questão à baila e contar para as pessoas o que acontece com desperdício de alimentos, o que acontece com desperdício de... Enfim, na realidade, nós vivemos um grande contrassenso que nós desperdiçamos tudo e temos muitas fomes. Então, nós temos fomes de moradia, transporte, educação, saúde, e no Brasil os números são gritantes, né? E a gente desperdiça alimentos, tempo, gerações, dinheiro público. A gente desperdiça muita coisa. Então, a gente deveria ser mais inteligente para combater as fomes. Então, o documentário foi chamar a atenção da cultura do desperdício, conscientizar as pessoas. E o livro nasceu de uma vontade de falar, gente, eu trabalho particularmente com combate à fome, às várias fomes, há muitos anos, mas eu, já na minha vida, nessa minha biografia, eu vejo que várias fomes não são sanadas e se abrem outras fomes. Então, por que isso acontece? E eu criei uma tese, então, isso acontece por falta de inteligência social. Então, se nós praticarmos inteligência social, nós vamos ter uma perspectiva de um mundo sem fomes, que é o que eu tento dizer nesse livro, né? E por que a capa? A capa ela é o somatório de várias digitais que somadas vão dar uma sociedade, que eu coloco aqui como uma árvore, né? Que uma árvore ela é uma metáfora de vida, né? De sociedade, e vai depender dos nossos digitais pessoais se essa árvore vai dar frutos ou não, se as pessoas vão poder comer ou não. Então, a ideia do livro foi essa, é muita vontade de ver menos sofrimento no mundo, de ter um mundo mais harmônico, mais equilibrado. E aí é um livro autoral e eu coloco a minha visão, eu falo várias coisas, né? Eu digo que a gente precisa aprender a tirar o mal pela raiz, que é muito importante isso, a gente não deixar o mal crescer. Eu dou o exemplo lá de onde eu nasci, da Rocinha, né? Quando eu nasci já existia a Rocinha e ela
não para de crescer. Por quê? Por quê? E como esse exemplo tem vários outros, né? E aí eu tento falar da importância da profilaxia, por que a gente precisa cuidar para o mal não acontecer, ficar atento, né, para ele não acontecer. Falo das várias formas, aponto as várias formas que existem no Brasil e sugiro o uso da inteligência social. Então, inteligência social depois aplicada à política. Política não é uma guerra entre poderes. Política seria uma boa política e gestão. Então, administrar bem os recursos da sociedade, volte para a sociedade. Fala um pouco da questão das cidades. Gente, são 5.500 municípios. Se cada município cuidasse bem de si, esse país seria um outro país. Então, às vezes fica difícil para alguém ir para Brasília reclamar, mas vai nessa Câmara de Vereadores. Está aqui do lado, né? Eu falo sobre a economia também. Economia é uma questão, ela tem uma questão com fraternidade, inclusão social, mas explico que muitas vezes a economia ela é mal utilizada por questões políticas, porque os políticos que decidem o orçamento, onde vão gastar, onde não vão gastar, tem o nosso déficit público, que as pessoas não sabem, mas é algo que é muito ruim para todos nós, que significa que o governo gasta mais do que recebe por falta de administração. E isso afeta a vida de todos nós. Agora, com o Covid, o governo está gastando o que não poderia gastar. Nós vamos pagar a conta. E aí eu vou para a educação. Eu falo, professores, por favor, mudem os seus currículos, ensinem esses jovens onde eles estão inseridos, aproveitem jovens que estão abertos, com os ideais abertos ainda para o mundo, para suas carreiras, né? Peça para que eles perguntem, estou a serviço de quê? Vou ficar a serviço de quê? Incutam nele assim a maior inteligência, que é fazer o bem constrói. E é isso mesmo, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer viver melhor, e isso tem a ver com ordem, com equilíbrio, com harmonia, com eficiência, fazer bem as coisas. Então, assim, tudo passa pela educação e pela consciência social. E eu acabo falando depois do próprio ser humano, né? Eu falo um pouco de cada um de nós, né? Que cada um conta, que ninguém realmente deve se omitir de fazer alguma coisa para o social, né? Então o livro veio com essa ideal, com essa vontade, com esse amor. E o último capítulo eu faço um recorte sobre a história da fome no Brasil e coloco a história ainda não acabou e põe uma interrogação, ou seja, onde ela vai parar? E aí eu dou faço um panorama, podia ser milhares de recortes, eu peguei só alguns recortes ao longo dos últimos 100 anos, né? Conto que o IBGE foi criado para mapear o Brasil, se as pessoas comiam ou não comiam, né? Antes não existia nenhum agente de pesquisa, isso foi já nos anos 1930, não tem nem 100 anos, né? Mas então o livro vem com toda essa vontade de fazer uma reflexão, né? E eu gostaria muito que professores, principalmente do ensino médio, lessem, debatessem esse livro na sala de aula, porque dali de uma frase ou de duas frases, você consegue puxar uma linha e levar para uns lugares muito interessantes e necessários, né? Então, por exemplo, eu digo que o homem muda o meio e o meio muda o homem. Então, o que um homem pode fazer pela sociedade é fantástico. Você tem vários exemplos, né, de pessoas que... Mas se você tem um meio melhor, aquele homem também está melhor, né? Se você nasce no meio de uma favela, sem situações nenhuma, sem educação, já nasce no meio da violência, depois é fácil falar, né? Ah, vagabundo, mas não é isso. Não é isso. E eu costumo dizer que a maior riqueza de um país são os seres que estão lá, os cidadãos e o meio ambiente. Porque assim, não adianta a gente achar que nós não estamos conectados com o meio ambiente, nós estamos totalmente conectados com o meio ambiente. E a gente tem que proteger o meio ambiente, que é uma riqueza imensa e só nos faz bem. Né? Então, assim, as cidades com poucas árvores, é uma coisa desmatando a Amazônia, poluindo o oceano, tudo isso é uma desinteligência que é difícil de acreditar, matando a abelha. Então, nós somos a natureza, se a gente destruir assim, eu acho que nós somos a parte da natureza que não vive sozinha, porque o reino mineral vive sozinho, o vegetal vive sozinho, o animal vive sozinho, eles vivem lá sozinhos. Nós não. Então, e ainda interferimos negativamente, muitas vezes, né, Luciana? Infelizmente. Então Tantas reflexões.
Não, por favor, vai. Pode concluir. Não, é isso. Então, assim, é um apelo de amor, é muito amor, é muito amor envolvido nesse trabalho. É muito amor mesmo. Com certeza. Olha, esse teu livro é super oportuno, eu super indico para as pessoas. Está na plataforma Amazon para quem quiser acessar ali. Agora que a gente está usando bastante as plataformas, né, de internet para adquirir produtos, serviços, enfim, fica a dica, porque eu acho que esse momento da pandemia, eu acho que ele nos faz refletir muito, né, Luciana? É um momento importante para mudança de paradigmas, de conceito, de tudo isso que tu falou. O que que eu, como cidadão, posso fazer para mudar o ambiente que é meu? Não está lá fora. A Amazônia está lá, mas ela replica aqui no ar que eu estou respirando. Os oceanos são responsáveis por esse ar que eu respiro e pela comida também, né? Pela fonte de renda de várias pessoas. Então, não tá lá fora, tá dentro, tá super conectado com a gente. Eu acho que isso é que falta para as pessoas se darem conta, né? E tudo isso que tu falou tá nesse livro, gente. Acessem esse material riquíssimo, acessem a ONG Banco de Alimentos para conhecer. A campanha tá aqui no site. Juntos contra a Covid-19, doar para a campanha. A Luciana falou ali, eu até queria puxar de novo, Luciana, tu falou na questão das cestas, né? Eu vou falar aqui o número: 1.244.000 quilos de alimentos arrecadados em maio, 1.176 cestas, mais a colheita urbana, 68 mil quilos. Tu referiu também um cartão de pessoa física. O que que seria isso para a gente explicar? Isso foi em maio, né? Abril foi praticamente a mesma Sim, coisa, 2 meses da Covid. É o seguinte, nós fomos contactados por algumas empresas que nós achamos o máximo, por isso que eu falei, nossa, uma parte da sociedade acordou e a gente estava ali para fazer o nosso trabalho, mas legal. querendo doar recursos financeiros para que nós comprássemos cestas. E aí nós oferecemos a possibilidade de doar cartão carregado com valor financeiro um pouco maior do que o volume, do que o valor de uma cesta básica, fica por volta de R$ 60 quando você compra assim no atacado. Nós tentamos carregar com pelo menos R$ 100 para as pessoas poderem comprar essa cesta básica porque isso, além de dar mais flexibilidade para as pessoas comprarem o que elas quisessem, como, por exemplo, até uma proteína, ou um remédio, ou até um gás, né? A gente não teria esse custo enorme de logística que a ONG está absorvendo, né? Porque nós estamos alugando caminhões. Olha, depois eu posso passar uns filmes para você. É uma Por coisa favor. linda de se ver, mas o nosso sonho era não ter que precisar fazer isso. Mas a gente está com muita gratidão que a gente está conseguindo fazer isso, né? E aí eu não posso nem falar muito que eu me emociono, mas são caminhões lotados de cestas para dar para pessoas que realmente estão ali com aquela carinha de fragilidade e com muita dificuldade de se alimentar. Então, os cartões eles vieram para cobrir para facilitar o banco de alimentos, poupar recursos de logística, né? Mas também servir muito bem aquela pessoa que está lá na ponta. Então, a gente sempre trabalha com essas comunidades carentes através dos seus líderes e a gente tem entregue ou as cestas que nós recebemos de doação ou os cartões carregados de empresas que nos doaram recursos financeiros e nós carregamos os cartões. E é tão lindo isso, porque a ONG, como eu disse, é auditada, então se a pessoa doa, sei lá, R$ 10.000, a gente mostra a nota fiscal de R$ 10.000 carregada no cartão, né? Então, é isso que a gente tem feito. Só que, como nós sabemos o quilo médio de uma cesta, a gente consegue fazer a métrica e passar tudo para quilos, né? Tanto as cestas, como os cartões, como a própria colheita urbana. Então, a gente consegue saber exatamente quanto que a gente doou em quilos de alimentos e quantas pessoas foram beneficiadas também. Que bacana. Esse momento da Covid também mexeu muito nos corações das pessoas. Eu tenho um dado que mais de 5 bilhões de doações aconteceram já no país, um número recorde, né? Porque o Brasil ainda não tem essa cultura da doação como outros países já estão mais na frente, enfim, os Estados Unidos e a Europa. Então, infelizmente, às vezes a dor acaba movimentando mais a solidariedade das pessoas, né, Luciana? É,
É verdade. Eu nunca passei fome, mas sempre tive olhar para quem tinha fome. Então, eu acho que o conhecimento, por exemplo, então vai lá da pessoa ter o olhar, vai da sensibilidade de cada um também, e eu acho que é isso que eu estou tentando colocar, o conhecimento, a importância do conhecimento, a importância de saber ter consciência dos seus próprios atos, né? Tudo e todos estão interconectados, tudo tem consequências. E eu espero muito mesmo que depois do Covid, o mundo entre em uma outra forma de pensar e agir. Porque, é como eu disse, a fome sempre existiu. Esses 52 milhões de pessoas que vivem em segurança alimentar era dado pré-Covid, né? De alguns anos, essa pesquisa é feita de anos em anos. Imagine agora. Agora É, vai aumentar, porque se as pessoas têm menos dinheiro, as pessoas consomem menos. É óbvio, né? Então, inclusive quando eu fundei a ONG Banco de Alimentos em 1998, o Brasil tinha 150 milhões de habitantes naquela época. E nós tínhamos 57 milhões de pessoas que viviam com meio salário mínimo para baixo. E 23 milhões de indigentes significa que não tem dinheiro nenhum. Então, o Brasil, ele realmente é dois Brasis. A desigualdade social aqui, ela é gigante, né? Então, a gente precisa aprender a dividir mais, a cuidar mais, a ser mais eficiente na política, na economia, na educação, né? Em todos esses aspectos, para a gente poder realmente viver num mundo mais gostoso, né? Porque, como eu disse, acaba voltando para todos nós, né? Então, a gente fica perdendo muito tempo, adiando, procrastinando muito ter as melhores atitudes, né? Por isso que esses paradigmas têm que mudar. O que que é a política? O que que é a economia? O que que é a ecologia? Como trazer tudo isso para a nossa vida no dia a dia, né? Como educar esses adolescentes já com essa visão de saberem, né, onde é que eles estão, a importância de cada player, né? E eu falo, isso é o que compõe a sociedade. Sociedade, o que que é? A sociedade, ela é, que a própria palavra diz, né? Societas vem do latim. Ela significa convivência amistosa entre pessoas que vivem em conjunto. Por quê? Porque um ajuda o outro, todo mundo vai ficar melhor, né? Agora, um tem que ficar guerreando com o outro, ou separado do outro, vendo só o seu quadradinho, isso não cria uma boa imagem, isso cria um desequilíbrio, cria uma coisa truncada, né? Eu gosto muito daquela ideia do caleidoscópio que você vai virando, vai formando imagens lindas, né? Eu acho, aquilo sim, é uma imagem bonita de se ver. mesmo. É, se a gente parar para pensar, né, Luciana, tudo isso que a gente está vivendo, toda essa dor, sofrimento, a desigualdade também trouxe luz para tirar do lado invisível essas pessoas que não estavam nem mapeadas em programas de governo, né? E de trabalhos como o de vocês aí da ONG Banco de Alimentos, que já faz há 22 anos, mas que agora está sendo tão mais importante quanto, né, para atender essa demanda tão emergencial, e vocês fazem isso de uma forma tão profissional, transparente. Vocês têm essa expertise, né? São modelos, são referência para outras ONGs, esse pioneirismo. Agora, quem está nos escutando aqui lá na cidadezinha do interior pode pensar: puxa, eu posso fazer algo parecido. Então, eu acho que de tudo isso vale tanto esse momento que a gente está tendo aqui agora para passar para as pessoas essas alternativas, né, Luciana, de saída e de realmente reconstruir um momento, não ser mais o mesmo mundo, a mesma rotina, de realmente mudar, de fazer essa diferença. Sim, sim, Cris. Sim. Que legal. Luciana, eu estou à tua disposição. Se tu quiser comentar algo que a gente não tenha falado, daqui a pouquinho a nossa live já chega aí no limite. Eu vou passar o Instagram é @ONG Banco de Alimentos, o site é ongbancodealimentos.org, aliás, é bancodealimentos.org.br para as pessoas. O livro da Luciana tem tanta coisa aqui no Facebook mesmo que vocês estão, já tem um pouquinho do documentário, fala um pouquinho do livro, entrevistas que tu já deu. É um material riquíssimo para as pessoas aproveitarem hoje, que é um dia, é um feriado, também um momento de reflexão, né? Um momento importante para os cristãos, enfim, que esse momento toque no coração das pessoas, que as pessoas possam ter
0,5% desse teu olhar, dessa tua energia para a mudança interna que vai refletir nesse todo. Esse é o meu desejo. Eu agradeço muito e eu queria dar um presente para todas as pessoas que estão nos ouvindo, um presente potencial, e dizer que se essas pessoas entrarem no nosso site, a gente ensina muito como aproveitar integralmente os alimentos. Tem muitas receitas de aproveitamento integral, né? E é justamente nessa parte, né, das cascas, talos e sementes que estão contidas os maiores nutrientes daquele alimento e muitas vezes aquela parte descartada. Então, fica aí, é um presente. Todo mundo gosta de ter receitas, né? Olhem lá as nossas receitas e pratiquem nas suas casas. Vamos agradecer esse alimento, né? Que ele é sagrado, ele nos dá a vida. Vamos tratá-lo com respeito. E se puderem, também façam uma composteira na casa de vocês para não jogar esses resíduos no lixo. No lixo e que vai gerar gás carbônico, etc. Então, tá vendo? Pequenas atitudes já contam, né? Isso aí. E fica o nosso presente para vocês. Que legal, que delícia. E principalmente nesse momento que as pessoas estão mais em casa e realmente estão buscando receitas, essas de reaproveitar os alimentos são super incríveis. A gente aqui em casa usa bastante, até porque quase 90% aqui somos vegetarianos, então a gente usa bastante mesmo, temos uma hortinha aqui. São esses pequenos exemplos mesmo que a Luciana falou e que fazem a gente acreditar num mundo melhor. Luciana, eu te agradeço muitíssimo esse teu break na tua agenda e super comprometida com tarefas e desafios para conversar hoje aqui com a gente no programa Visão Social. Fica totalmente à disposição para a gente voltar numa outra oportunidade, tá bem? Obrigada, Cris. Obrigada a todos que nos ouviram. Com certeza. Um grande beijo, um bom feriado para ti. Para todos vocês também. Beijo, Cris. Beijo. Tchau, querida. Tchau, querida. E aí, gente, viu só que exemplo, que coisa bacana. Olha, por favor, acessem Banco de Alimentos. A campanha está ali na home, Juntos contra a Covid-19, para quem quiser doar para a campanha. Vejam as receitas, tem o blog, tem as redes sociais, tem muita coisa bacana para vocês nesse feriado aí de Corpus Christi. Que Deus toque no coração de vocês. A gente tem potencial de doação, seja de amor, de afeto, de recurso financeiro, né, do seu expertise em alguma área para poder contribuir com alguém. Então fica a dica para ir buscar esse livro da Luciana, Inteligência Social, também está na Amazon. Fica essa dica para esse final de semana. Semana que vem a gente está aí com uma nova pauta. Desejo paz e saúde para todos. Na semana que vem a gente volta, ok? Grande beijo no coração. Até lá.